Olá, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Eu daqui, vocês daí, mas eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de vídeo e nós vamos estar falando sobre salvação, sobre o caminho da salvação. O nosso texto hoje nós tiramos de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia. Quero te agradecer, Senhor, pelo seu cuidado e pelo seu tão grande amor, Senhor Jesus. Peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Senhor, os hospitais, os leitos, Pai, onde estão aquelas pessoas, Senhor, que estão lá se tratando, Senhor Jesus. Estenda, Senhor, a sua mão, Pai, de graça, de poder, sobre a vida de cada uma delas ali, Senhor Jesus, e levando a cura, Senhor. Peço também que o Senhor visite, Senhor, os lares, as famílias aonde estão perdendo seus entes queridos, ó Pai, que tem sido muito, Senhor Jesus. Esteja com eles nesse momento de dor, consolando a cada um deles, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, e te peço em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Bom, vocês devem estar se perguntando, né? Mas o que é essas carinhas aqui, né? Na blusa dela. Aqui, ó, essas carinhas aqui, elas vão fazer parte da aula de hoje. Aqui, ó, existe um grande plano de Deus que depois a gente vai estar falando sobre cada uma delas aqui. Embora nós sabemos que o pecado tenha entrado no mundo, né? Para lembrar disso, a gente precisa chegar lá no paraíso, lembrar do que aconteceu lá com Adão e Eva. Eles estavam lá, estavam muito bem, né? Eles estavam vivendo, né, maravilhosamente os dois. Eles tinham que fazer uma única coisa ali. Deus determinou que eles não pegassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso foi uma ordem. Era a única coisa que eles não podiam fazer. O resto, eles podiam desfrutar de tudo. Mas Eva foi tentada pela serpente e ela cedeu à tentação. Não só pegou, comeu, como deu para Adão também. E Adão, comeu também. Os dois pecaram. Os dois desobedeceram a Deus. E eles foram destituídos do paraíso. Eles foram mandados embora do paraíso. Adão, que nunca tinha trabalhado antes, teve que trabalhar na terra para poder se alimentar. A Eva, que nunca havia sentido dor alguma, sentiu as dores do parto. Olha o preço que eles pagaram pela desobediência. Deus é Pai, Deus é justo, Deus disciplina. Mas o preço pela desobediência é alto. Eles foram afastados de Deus. Nós sabemos que o pecado, ele foi vencido lá na cruz através do sangue de Jesus. Mas a nossa natureza humana, ela ainda nos limita a fazermos o que a Bíblia quer que façamos. Conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos. Mas muitas vezes nós não conseguimos resistir. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7,19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ele estava falando sobre a nossa fraqueza, né? Sobre a nossa natureza humana. Nós temos uma luta que nós enfrentamos diariamente, que é as investidas do inimigo da nossa alma, na nossa vida, no nosso viver. Mas ele é tão astuto que ele conhece as nossas fraquezas. Mas isso não deve servir de desculpa para a gente fazer
que nem a Eva, para nós cedermos. Nós devemos ter em mente uma única coisa, que a tentação não é maior do que aquilo que nós podemos suportar. Jesus, ele foi tentado lá no deserto. E como que ele resistiu à tentação do nosso inimigo? Através da palavra de Deus. Nós não podemos permitir que o pecado faça parte da nossa vida, porque nós sabemos, olha o que aconteceu com Adão e Eva, que o pecado, ele vai nos afastar de Deus. A tentação, ela nos estimula a pecar. E a tentação, ela ocorre na nossa mente, na nossa cabeça, como um sentimento. Sabe, aquele sentimento de rancor, de mágoa, de cobiça. Nós devemos sujeitar a nossa mente, sujeitar os nossos pensamentos à obediência de Jesus, para que as nossas atitudes sejam boas, para que as nossas atitudes sejam agradáveis. A tentação para pecar, ela nunca venceu a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz também que dentro de nós existem duas forças opostas que estão em constante luta dentro de nós. A força da natureza humana e a força do espírito. Aí a gente pode pensar, mas como é que a gente vai fazer, né, para controlar tudo isso? Como que nós vamos fazer? Seguindo as leis de Deus. As leis de Deus é um caminho, ela é um espelho. As leis de Deus, ela nos leva até a Cristo. O apóstolo Paulo, ele compara a nossa caminhada cristã como uma verdadeira maratona. Se nós desistirmos no meio, nós não vamos chegar à vitória. Nós precisamos nos esforçar e chegarmos até o fim dessa caminhada para obtermos a vitória. Se você tem uma vida consagrada a Deus, você conseguirá, né? Você conseguirá fugir das tentações, porque Deus é fiel e Ele não vai permitir que você caia. Nem sempre vai ser fácil resistir às tentações. Jesus, ele era íntegro, ele não tinha pecado, ele foi tentado, mas ele resistiu à tentação. E nós vamos conseguir também. Vigiar sempre. Convém a todos nós, principalmente a vocês, jovens e adolescentes, não participar de certas conversas, não ir a certos lugares, não participar de certas brincadeiras. Isso pode te levar à tentação. A tentação, ela é tão sutil que ela vem de uma maneira que às vezes a gente nem percebe. Quando a gente vê, já caiu. Por exemplo, está em casa, ligar a televisão, que não é proibido ver televisão de jeito nenhum. Aí aparece lá uma lista com uma vasta programação. De repente você entra em uma e lá diz assim: programação permitida para maiores de 16 anos. Você tem 12, você tem 13 ou 14 anos, pode assistir? Não pode, de maneira nenhuma. Mas muitas vezes é difícil a gente resistir. Mas nós temos sempre que tentar. De que maneira? Como Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, através da palavra de Deus, aula de vídeo, ler, estudar, nos esforçar. Eu gostaria de deixar um versículo para vocês hoje, que está em Mateus 24, 16, que diz o seguinte. Eu vou colocar aqui, espero que dê para todos vocês estarem acompanhando. Eu acho que assim vocês vão conseguir ler, né? Mas está escrito assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E agora eu quero falar para vocês sobre esses bonequinhos aqui que tem na minha blusa, que eu deixei para o final. Olha aqui. Eu coloquei aqui para eu não me perder aqui na hora de falar para vocês. Vamos lá. O amarelo. Quem de vocês não gostariam de ir para o céu? Né? Olha aqui, ó, o bonequinho amarelo. Né? Ver as ruas de ouro, aonde lá tudo é perfeito, não existe choro e não existe dor. O preto, significado do bonequinho aqui, ó, escurinho, pretinho aqui, ó. O pecado, Romanos 3:23. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. E o vermelho? Olha aqui o vermelho. O sangue derramado por Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus sabia que nós não íamos conseguir vencer o pecado sozinhos. Então, ele mandou o seu filho para nos salvar do pecado, né? Para nos livrarmos do pecado, porque ele conhecia a nossa natureza e sabia que ia ser difícil para a gente largar o pecado. O branquinho, olha o branquinho aqui, o branquinho, ele nos livra de todo o pecado e através, né, desse sangue que nos limpa e nos salva do pecado, nós vamos poder chegar, ó, lá no céu, conhecer o céu. E olha aqui, ó, o coração tem que estar assim, limpinho, para nós sermos chamados de nova criatura, para nós sermos chamados de filho de Deus. O verde, a esperança, a cor verde significa a esperança, crescimento, conhecimento e a esperança de que um dia nós vamos poder, ó, ir lá para o céu, desfrutar de todas aquelas coisas bonitas que tem lá no céu. E eu gostaria de deixar hoje para vocês, para a reflexão de cada um de vocês, que quando Deus permite que você passe por alguma batalha, fique tranquilo. É porque Ele já determinou a sua vitória. Mas para isso, nós temos que estar, ó, alinhadinhos com a palavra de Deus. Esta foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se cuidem. Muitas saudades e até a próxima semana.